pecado é incredulidade. That's where it's named and called out. Assim o pecado é chamado e dado a conhecer. If you are a believer, you don't do those things. Se você é um crente, você não faz estas coisas. Amém, amém. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Grande Pai, eu sei que muitos desejam a vida, só não consegue recebê-la pela via correta, e é a vida eterna. Não deixa nos enganar, pensando que temos vida, mas não é a vida eterna. Desejamos esta vida eterna, e a sua palavra nos mostra onde ela está. Ajuda-nos a crer, viver e obedecer esta palavra para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Olha, temos falado muito sobre deidade, mas ainda temos muita coisa a falar. Eu quero falar hoje sobre Ele mesmo veio. Bom, para eliminar muitas mensagens aqui na minha mão, eu tirei apenas o parágrafo que vou usar enquanto estamos nesta meditação. O apóstolo, mesmo São João, ele já nos informa onde está a vida. Esta vida está no Filho. Deveria pensar muito bem, porque é vida eterna. Como a vida está no Filho, se o Filho não é eterno? Isto é bom. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. A Bíblia não diz quem tem o Pai tem a vida. E você sabe que a vida é o Pai, porque o Pai é o Espírito. Ele é a vida. Mas aonde ele está? No Filho. Você tem que encontrá-lo, encontrar a vida no lugar certo. Se o Pai e o Filho não fosse uma só coisa, a vida estaria no Filho e o Filho não poderia
dar vida, porque ele é filho. Mas o Pai está no Filho. Quer dizer, Deus, o Espírito, está num corpo. A vida só vem, a vida eterna só vem quando você consegue ver Deus, Ele mesmo, no Filho. Se você não conseguir ver o Pai no Filho e quiser ver um Pai e um Filho, você não tem vida. Porque a vida eterna está no Filho. Amém? Outra coisa, a revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, 24 de março de 1963, o parágrafo 52. Veja você, cada uma daquelas eras apenas deu um mergulho no Espírito Santo. Mombran está falando de Lutero, Wesley e Pentecostes. Justificação é uma obra do Espírito Santo. Santificação é uma obra do Espírito Santo. Mas o batismo é o Espírito Santo mesmo, que é a vida. Quem não tem o batismo, ele pode ser justificado, pode ser santificado. Santificar é viver uma vida limpa. Uma mulher santificada, ela usa decentemente, não corta o cabelo, não usa todos os cosméticos que este mundo oferece, porque ela é santificada, mas ainda não tem vida. O homem pode ser moralista, um bom homem, bom pai, um bom crente, pode vir na igreja sempre, mas isso não prova que ele tem o Espírito Santo. Para provar que ele tem o Espírito Santo, o irmão Brana diz, é receber a palavra da hora. Bom, então você vai ver que Lutero tinha em porção, Wesley tinha em porção, mas o Pentecostes teve o Espírito Santo mesmo. Guarda bem isso daqui. Não o povo pentecostal. Escuta bem. Esta é a razão pela qual foi necessário vir um profeta profético. Nenhum mensageiro para a era. Aonde que não tinha nenhum mensageiro para a era? O irmão Branco está falando de Laodiceia. O pentecostal. Você vê um pentecostal, você vê Lutero, tem um mensageiro. Os wesleyanos têm um mensageiro, Wesley. Mas os pentecostais? Ele não tem um mensageiro nas eras da igreja. O mensageiro foi um profeta. Ali dentro de Laodiceia, o mensageiro foi o profeta. E então, por isso que o irmão Brana diz, é necessário vir um dom profético. Nenhum mensageiro para a era. Porque o Espírito Santo, Ele mesmo, em plenitude do batismo, Ele é o mensageiro. O Espírito Santo, agora eu te pergunto, onde estava o Espírito Santo? O Espírito Santo mesmo é o mensageiro. Na era pentecostal, porque não houve um mensageiro. Era preciso um profeta profético. O profeta, eu falo um profeta profético, porque é um profeta que traria uma profecia. E aí veio o Espírito Santo, Ele mesmo, em sua plenitude. Irmãos, nunca o Espírito Santo caiu tanto em plenitude como nos dias de Cristo e nos dias de William Branham. Estava em plenitude, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Cristo Jesus. E agora, chegou a última era, Laodiceia. Não teve um mensageiro para esta era, e cada era teve um mensageiro. Aí você diz, bom, William Branham foi um mensageiro. Por certo, nós sabemos que ele começou em Laodiceia. E ele
era o mensageiro à sétima era, mas o irmão Branham mesmo está dizendo porque é o Espírito Santo, ele mesmo, em sua plenitude, que era esse mensageiro. Porque o Espírito Santo, em plenitude, estava no profeta. E se você for examinar as mensagens do irmão Branham, você vai encontrar irmão Branham dizendo que nós não temos a plenitude, cada um de nós temos a porção, mas que Cristo teve a plenitude. Ele não falava dele, porque nos dias dele era outra vez os dias da plenitude do Espírito. Quando vem a plenitude do Espírito, então tem o nome de Deus manifestado, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Outra vez, quando vem a plenitude, no entardecer, veio a plenitude, e essa plenitude esteve num profeta, porque não tinha um mensageiro, precisava de um profeta profético para poder receber a plenitude. E aí, novamente a plenitude desce, e agora não é para trazer o nome Jesus, porque o nome Jesus nós já temos, era para trazer o novo nome. Este é o trabalho desta plenitude. A primeira vez que a plenitude desceu em carne humana, Jesus, o seu nome, Jesus Salvador. Agora, Branham, se você procurar na mensagem do irmão Branham, Branham quer dizer 7, número de Deus e perfeição. Está tudo na mensagem do profeta, certo? O 7 é o número de Deus. Você sabe, o irmão Branham fala que é o número de Deus. Está no nome do irmão Branham. Quando Deus perguntou para ele sobre quantos picos tem um monte, 7. Ali estava BRANHAM. Foi citado na mensagem, parado na brecha, 138 a 155. Então, no final, lá para o 155, irmão Branham está dizendo que foi 3, 5 e agora 7, que é a perfeição, o último dia. Olha, só cego para não ver. Ele não podia falar nada porque era o novo nome. Assim como ele não podia falar nada do 7º selo. Irmão Branham não podia falar: eu tenho o ministério do 7º selo. O 7º anjo que tem o 7º selo está dentro de mim, e o que vocês ouvirem da minha boca é a voz do 7º selo. Irmão Branham não podia falar. Mas se você examina o 7º selo, ele diz que é. Se você examina, senhores, é este o tempo, 204 a 206, você vai ver que o irmão Branham está dizendo que cada mensageiro representa um selo. E irmão Branham era o mensageiro da última era, ele representava o 7º selo. E ele próprio disse que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo e voou para ele. Amém? Bom, eu estou repassando isso outra vez, só para mostrar para você a plenitude que veio lá e a plenitude que veio aqui. A plenitude que veio com o nome para batismo e a plenitude que veio com o novo nome para a fé de rapto que está nos trovões. E se você puder entender, os 7 trovões estavam dentro de um homem. As 7 trombetas, soaram todas as trombetas, quando uma trombeta veio e mostrou 7 trombetas. Parágrafo 111 do 7º selo. Bom, isso tudo não está no esquema meu aqui ainda. Mas vai aparecendo muita coisa para você poder entender que é Ele mesmo. Ele mesmo veio como plenitude para salvar, e Ele mesmo veio como plenitude para revelar o que foi escrito na palavra e o que não estava escrito, conforme diz os trovões. Não escrevas. Ele veio para revelar tudo isso porque estava dentro da palavra. Só precisava de um profeta com esse dom profético para poder revelar. Então o irmão Branham está fazendo menção que é Ele mesmo, quer dizer, Cristo, Espírito Santo, Ele mesmo em sua plenitude. Agora, você não vê plenitude do Espírito Santo, não me diga que o povo da mensagem
ver que os pentecostais receberam a plenitude do Espírito Santo. Não foi. Isso é ser enganado. Aonde estava a plenitude do Espírito Santo? Estava em William Branham. Não estava nos pentecostais. Mas a era do Espírito Santo era a era dos pentecostais. Era a 7ª era da igreja. E foi ali, eles não tiveram mensageiro, porque eles nunca admitiram o Branham. Então eles não tiveram um mensageiro. Está aqui, ó. Nenhum mensageiro para a era. Eles não admitiram nenhum mensageiro. Mas nós sabemos que irmão Branham, o 7º anjo, foi o mensageiro da era de Laodiceia. E Laodiceia são os pentecostais. Isto é muito claro na mensagem. Então se vê uma plenitude com o nome Redentor e uma plenitude revelando o novo nome. Revelando também esta redenção. Amém. Bem, prossigamos aqui. Aquele dia no Calvário. Vamos falar um pouco de Jesus. Porque eu não consigo, de maneira alguma, ver na mensagem 2 ou 3, nem na Bíblia. Depois que William Branham mostrou que Deus é um, eu nunca mais vi 2 nem 3. Não consigo. Dou graças a Deus porque eu não consigo ver 2 nem 3. Mas aquele dia no Calvário, 26 de setembro de 1960, 43, Deus tinha requerido isto. Ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano. Irmãos, para nós não tem dificuldade. Mas eu fico pensando que as pessoas que crêem que tem um Deus e o seu Filho à parte, e não vê que esse Deus veio como Filho, e quando o Espírito Santo está em mim, sem o Espírito Santo, não é assim. Estou dizendo, quando o Espírito Santo está em mim, eu oro ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este sofrimento, esta luta. Eu oro ao Pai, o Espírito Santo dentro de mim. Olha, o Espírito Santo, o Pai, dentro do Filho. Ó o Filho, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Está ali dentro. Outra noite eu quero falar sobre a unidade de Deus. Já falamos tanta coisa, mas de manhã hoje estava me vindo isto. A unidade de Deus. E como que estas coisas fazem bem a nossa alma. E Deus, Ele mesmo veio. Não foi um filho que veio do céu. É Deus. Ele mesmo veio e foi feito humano. Era a mesma coisa de eu dizer assim, Deus foi feito filho, feito humano. Viveu uma vida sob os desejos humanos e foi crucificado no Calvário, Deus mesmo. Você admite que Deus desceu do céu e viveu uma vida aqui com desejos humanos? Você nunca pensou que Jesus tivesse desejo sexual? Mas se ele não tivesse, ele não era um humano. Todo humano precisa ter um desejo, mesmo sexual. Ele é humano. E aqui está, ó, sob os desejos humanos, e foi crucificado no Calvário. Isso é para morrer como um homem Deus. Só que para morrer ele tem que ser um homem, ele é homem Deus. A hora que ele vai morrer, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai, a vida, saiu dele, daquele corpo, para que aquele corpo pudesse morrer. Mas aquele corpo era quem tinha vida. E é aquele corpo quem tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Não é quem tem o Pai, não é quem tem Deus tem a vida. Você tem que ir na Bíblia certo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Isto é, você admitir que Deus, o Espírito, estava num corpo. E é ali que ele trouxe a vida. Foi ali que ele trouxe o nome dele. Manifestei o teu nome que aos homens do mundo me deste. Olha, Jesus não manifestou o nome
de Deus para todo mundo. Ele manifestou aos homens que do mundo me deste. O novo nome também será manifestado somente àqueles que do mundo foi dado ao novo nome. Não pode ser diferente. É o mesmo Deus que trabalhou lá no leste, trabalhou aqui no oeste. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano, viveu uma vida sob os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsêmani e cada tentação que o homem alguma vez já suportou, ele passou por isto. Exatamente como todos os homens, mas ele pagou o preço. E foi isto que escureceu a terra, como uma anestesia para uma operação. Quando ele morreu, escureceu a terra. O irmão Branham disse, foi como dar uma anestesia para uma operação. Daqui a pouco a vida aparece. Olha ele de novo. Quem? O Filho. Olha domingo de manhã, o primeiro dia da semana, olha a vida. Outra vez, eles foram no sepulcro e não encontraram ele, porque ele é a vida, ele não pode ficar ali. Olha, irmãos, não tinha nada. Vocês vão notar, não tinha o corpo não ficou podre lá não. Está cumprindo a Bíblia, não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, este corpo era santo, era o corpo de Deus, não viu corrupção. Corrupção é apodrecimento, dentro de 3 dias o ser humano já está no estado de putrefação. Então ele não podia ficar 3 dias e 3 noites completos, como muita gente quer que seja, mas ele não podia, porque dentro de 72 horas ele apodreceria, e a Bíblia tem outra escritura para cumprir: não deixarás que o teu santo veja corrupção, que é apodrecimento. E ele não viu. Por isso, quando foi o primeiro dia da semana de manhã, que as mulheres foram lá, cadê o meu senhor? Não, ele não está aí. Aí o anjo apareceu lá, tudo de branco. Diz, vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui não, já ressuscitou. Esse era o que tem a vida. E você nota que ele saiu com corpo e tudo. É o Filho. Esse é o corpo. Saiu da sepultura para provar, não ficou nada lá. Ele saiu vivo e eles não o viram. E ele depois ainda falou com os discípulos no caminho de Emaús, e até com Pedro e outros discípulos ele falou depois, antes de sua assunção. Bem, Deus que é rico em misericórdia, vamos ver mais uma coisa que Deus fez. É Ele mesmo, irmão, não é outro. Não consigo ver outro vir fazer. O Deus que é rico em misericórdia, 19 de janeiro de 1965, Phoenix, Arizona. Tradução de Goiânia, 105. Este era para ser um pacto eterno, porque ele veio ele mesmo, em forma de carne pecaminosa. Ele veio ele mesmo. Deus veio ele mesmo em forma de carne pecaminosa, para fazer um pacto eterno. E sofreu na carne, e fez o pacto, e retornou de volta na forma do Espírito Santo, para confirmar aquele pacto, onde nenhuma serpente de bronze ou nenhuma água agitada pudesse fazê-lo. Foi ele mesmo quem fez. Tudo isso apontou para aquele perfeito pacto. Deus, rico em misericórdia, tem feito isto. Amém? Então, é um pacto eterno, da vida eterna, feito no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Agora, sempre temos que dizer, o Filho não é eterno, mas a Bíblia diz que quem tem o Filho é que tem a vida. Por quê? Porque no Filho foi a manifestação de Deus. Agora, se fosse para falar quem tem Brana, tem novo nome. Se fosse para falar hoje. Por quê? Porque o nome está exatamente no mensageiro do dia. É onde Deus tem manifestado Ele mesmo. Vamos chegar lá.
As 7 eras da igreja, outra vez, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 100, 4 de dezembro de 1960. Quer você um tipo no Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho Adão se havia perdido, mandou Deus a um anjo, mandou a um filho, mandou a outro igual a nós? Não, ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Ele mesmo veio, ele não mandou ninguém. Para a salvação, ele não mandou ninguém. Porque na salvação tem um nome de salvação. E para arrebatamento tem um novo nome. E irmão Branham diz que sem esse novo nome que está nos trovões, não iremos no rapto. Ele diz, a fé que temos não dá para ir no rapto. Primeiro selo, 35 da primeira tradução de Goiânia. Então, com a fé que temos, não podemos ir. Necessitamos dos 7 trovões. Aí, ele estava revelando os 7 trovões. Ele era o vaso onde os 7 trovões estavam dentro. Ele era o vaso. Os 7 trovões estavam escondidos. Jesus era o vaso onde os profetas estavam escondidos. Jesus era o vaso onde Deus estava escondido. Brana foi o vaso onde os mensageiros das eras estavam escondidos. Brana foi o vaso onde os 7 selos estavam escondidos. Brana foi o vaso onde os 7 trovões estavam escondidos. Amém. Oh, isso é tão bom. Mas se você ler esse parágrafo para um dualista, ele diz, não, mas eu tenho outro aqui que ele mandou o filho. Você tem até na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Isso é um versículo áureo, né, da Bíblia, todo mundo sabe. Bem, agora, esse filho quem era? A vida está nele. Quem era esse filho? Sendo que o filho não é eterno. Quem é este filho? É Deus. Por isso a vida estava na segunda manifestação de Deus na terra. Como o Pai criou, como o Filho salvando. A vida estava no Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Agora, nesse parágrafo 100 aqui, a revelação de Jesus Cristo, ele diz, ele não mandou um anjo, ele não mandou um filho, não, ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou o seu plano de salvação a outro. E não pensa você que Deus confiou o plano de revelação desta redenção a outro. Ele mesmo veio. Deus mesmo veio. Outra vez, no século 20, Deus veio numa carne. Deus veio em novo nome. Aleluia. Deus não confiou o seu plano de salvação a outro. Ele somente confiava em si mesmo. Aí fica pensando, mas Deus é desconfiado. Não, ele só confia nele. O plano de salvação, já eu tenho que confiar em mim, só eu posso fazer isso. Não tem profeta que pode fazer isso, não tem filho que pode fazer isso. É eu mesmo. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne, habitou entre nós e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Oh, dualista. Agora, quem foi que verteu o sangue, dualista? Foi Deus ou foi o Filho? Você diz que é Deus e seu Filho? E nós fomos comprados, salvos pelo sangue de Deus. Era aquele Deus, Filho. Envergonhados deles, 52. Vou ter que citar vários parágrafos assim, porque as pessoas nunca ouviram Deus Filho. Certo? Sempre é filho de Deus, mas era a manifestação de Deus na terra. Assim como Deus, Espírito Santo, foi a manifestação de Deus na terra. Primeiro ele veio naquela nuvem de anjo,
como Deus Espírito Santo, o ato no presente, e desceu em William Branham. Deus Espírito Santo. Este é o ato do presente que aconteceu no século XX nos Estados Unidos. E eles não viram, como os judeus até hoje estão esperando o Messias, não viram o Messias vir há 2000 anos atrás. Eles não viram, estão aí esperando o Messias, eles estão lá no muro da lamentação, chorando. E venha, Messias, nós te esperamos. Ei, já veio. Já veio. Aí ficam os branitas também no muro da lamentação. Venha, irmão Brana, estamos esperando para revelar a terceira etapa, novo nome, 7 trovões. Venha, irmão Brana, já veio e vocês não viram. É a mesma coisa. Oh Deus, como isso é bom. Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, tem gente que pensa que foi o Filho que fez carne. É o Filho que fez carne. Não, Deus se fez carne. Isso é Bíblia. Deus se fez carne e teve o título de Filho. Não foi o Filho que fez carne. Era Deus se fazendo carne. Não vou explicar agora do Logos para você entender mais um pouco, mas não vou explicar. Você deve saber disso. Não foi Deus. Veio ao Logos e depois do Logos ele veio à carne. Então o Filho, é o que eles pensam, que Deus veio ao Logos, o Logos é o Filho, e logo esse Filho não é Deus. Gente, era o mesmo Deus, ele só queria se manifestar, ele só queria ser tangível, palpável, visível, como o homem é. O homem era e Deus precisava ser. Por isso ele veio e nasceu de uma virgem como os homens nasceram. Só que veio e nasceu no sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Amém. Isso daqui não tem nem jeito. Eu estava lendo isso daqui, estudando em casa, pensando, meu Deus, não adianta pregar para aquele povo, não. Eles não vão converter. Eles não vão converter. Esses dualistas trinitarianos não podem converter. Não tem jeito deles converter. Está muito claro para eles não ver as coisas. Ele diz aqui, o Deus eterno habitou num corpo mortal. Quem é o Deus eterno? O Pai. Habitou num corpo mortal. Quem é o corpo mortal? O Filho. Para morrer, ele tinha que estar no corpo mortal. E para aquele corpo morrer, o Pai teve que sair dele. Então, como que ele podia morrer ali na cruz? Mas você viu lá na cruz, ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por certo, se Deus não sai do corpo que ele próprio quer como sacrifício pelo pecado, se ele não sai, aquele corpo não morre, pois Deus é vida. Como que o corpo vai morrer se Deus está ali? Foi quando ele sentiu um desamparo total do Pai, de tudo ele sentiu. Para poder morrer, era o corpo. Por isso a vida está no Filho. É o Filho quem tem a vida. Porque tudo que era o Pai, Deus, estava no Filho. Agora tudo que é o Filho está na igreja, diz o profeta. Cristo, mistério de Deus revelado. Amém. Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a ser o Cordeiro. Ele chegou a ser o Cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele de trás do véu. Ele mesmo chegou a ser Cordeiro para poder pegar o seu próprio sangue e entrar com ele atrás do véu, onde era aspergido. Tinha que ser aspergido o altar. E ele tomou o seu próprio sangue. O Filho é o sangue do próprio Deus. Foi Deus, o Filho, morrendo. E como Deus é eterno, não morre. O Filho é quem tinha que morrer, porque o Filho não é eterno. Já é Filho porque Deus tinha que ter um corpo mortal. Deus saiu da eternidade, não o Filho saiu da eternidade, Deus. Você nunca vai ver irmão Branham dizendo que foi o Filho que se fez carne, porque a Bíblia não diz. É Deus que se fez carne. Muito bem. A deidade de Jesus Cristo, 53. E então a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer
e redimi-lo ele próprio. Ele tem que redimir o homem. Agora, ele não podia mandar ninguém. Escuta, não numa outra pessoa, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Ele mesmo desceu. Quem foi que te redimiu? Deus. Ele mesmo. O sangue é do Filho. E é ali onde tem a vida eterna. Porque Deus estava manifestado naquela vida mortal, que é Filho, e Deus estava ali. Quem recebe aquele Filho, recebe a vida. Por isso, quem recebe o ministério de William Branham, recebe novo nome. Quem não recebe novo nome. Alguém diz, mas nós cremos em William Branham. Crê é uma coisa, até o diabo crê em Deus. E hoje até o diabo crê em Branham também. Porque se o diabo não cresce no irmão Branham, o diabo está muito atrasado. E o diabo nunca foi muito atrasado. Ele sempre anda perto dos crentes, atrapalhando os crentes a crer na completa manifestação. Mas que ele vai até no ministério, ele é pastor do ministério Branham, ele foi pastor do ministério de Jesus. Satanás foi pregador do ministério de Jesus, foi apóstolo do ministério de Jesus, ele é apóstolo de Branham também, do ministério de William Branham. Não pensa que é diferente, não. Não foi outra pessoa, ele mesmo desceu. Por isso, irmão Branham pregou a deidade de Jesus Cristo. Meus filhos, todo mundo sabe que Jesus Cristo é filho. E se é a deidade de Jesus Cristo, como pode? É porque Deus estava naquele corpo, por isso que é a deidade. O filho é aquele que nasce, é aquele que morre. Deus é aquele que nunca nasceu e nunca vai morrer. É o existente por si mesmo. O desvelar de Deus, 14 de junho de 1964, parágrafo 82. Quem é esta grande pessoa invisível? Quem é este que Abraão vê em visões? São perguntas que fica para você responder. Quem é esta grande pessoa invisível? Quem é? É Deus. Quem é este que Abraão vê em visões? Deus. Ele sai do invisível e vem para a visão, para o visível. Bem, por último, embora ele estivesse manifestado em carne, antes que o Filho viesse, Deus, ele mesmo veio a Abraão na forma de um homem. Já estou entrando agora na manifestação de Deus no profeta. Até ali em cima, trabalhamos Deus no Filho, para te dar um nome, para você ser salvo, para ser curado, para ser batizado, que é o nome de Jesus Cristo. Agora, vou falar um pouquinho aqui, Deus em William Branham. Isso aqui é importante. No tempo de Abraão, Abraão representava os dias dos Estados Unidos. Bem, por último, embora ele estivesse manifestado em carne, antes que o Filho viesse, Deus, ele mesmo, veio a Abraão na forma de um homem. No fim do tempo, manifestado, ele o viu em uma pequena luz certa vez. Ele o viu em visões. Ele ouviu sua voz. Muitas revelações, mas bem antes do Filho prometido. Gente, lembra disso? Bem antes do Filho prometido. Poderíamos apontar aqueles dias do Filho do Homem e os dias do rapto. Mas bem antes dos dias prometidos, ele o viu na forma de um homem. Bem antes do rapto, nós
o vimos em forma de um homem. Eu não vivi nos Estados Unidos, estou pregando uma coisa que eu creio. Abraão teve visões de Deus, Abraão sonhou com ele, Abraão ouviu sua voz, Abraão teve muitas revelações, mas um dia Abraão viu ele em carne. Por isso irmão Branham veio e pregou: ouvi, mas agora vejo. Abraão viu ele em carne. Estados Unidos da América do Norte. Foi aí que ele mesmo veio. E eu estou à procura do Abraão aí dos Estados Unidos. O Abraão, um pastor Abraão, um evangelista Abraão, um apóstolo Abraão dos Estados Unidos, que viu Deus na forma de um homem. Nós temos T.L. Osborne, que é um evangelista dos pentecostais, aí, mais conhecido, da Igreja da Graça, e que falou que Deus estava em carne, mas ele não prosseguiu. Eu quero saber dentro da mensagem é o Abraão. Cadê o Abraão? Ou já morreram todos? Não tem nenhum para o meu tempo? Para eu saber, cadê o Abraão que pôde olhar e dizer: nós também estamos no fim do tempo e Deus veio em carne em William Branham. Cadê o Abraão americano? Cadê o Abraão? E o Abraão são os ministros, a Sara é a igreja, Elohim é o profeta, foi Deus em carne vindo, Deus estava em carne ali. Escuta aqui, Abraão o viu manifestado, ele o viu em uma pequena luz certa vez, ele o viu em visões, ele ouviu sua voz, muitas revelações, mas bem antes do filho prometido, ele o viu na forma de um homem e falou com ele, e lhe deu carne para comer e de beber. Observe, você vê William Branham numa festa comendo bolo de aniversário, bolo de casamento. Será que eles sabiam que aquilo era Deus em carne? Não sabiam. Não sabiam. O próprio irmão Branham não mandava olhar para ele. Irmão Branham fazia de tudo para ficar escondido. Vem, observe, Deus, ele mesmo velado na carne humana. O profeta do século 20, parágrafo 73, nos tempos de Ló, quando a taça de iniquidade se encheu, Deus não se esqueceu de seus eleitos. Eles receberam especial atenção. Escuta aqui, meus irmãos. Os eleitos no tempo de Abraão receberam especial atenção. Qual foi esse cuidado? Deus mesmo apareceu a Abraão. Ali no calor do dia, enquanto Abraão estava sentado à porta da tenda, ele viu 3 homens se aproximaram. Ele, levantando-se, apressadamente correu e caiu aos pés de um deles e clamou: meu Senhor. Se você fizer uma dessa daí, aí que eles vão ter problema com você. Já pensou bem? Cair aos pés de um homem e dizer assim: meu Senhor, reconhecer que o Senhor dele não estava no céu, era na terra naquela hora. Será que o povo dos Estados Unidos podia reconhecer que o Senhor do Abraão dos Estados Unidos não estava no céu naquela hora, estava na terra, tinha descido para a terra? Por isso vocês têm aí nos Estados Unidos a foto da nuvem de anjos que vieram da eternidade e Jesus Cristo no meio. E quando esse Jesus Cristo desceu, materializado em William Branham, vocês puderam ver? Quem poderia dizer: meu Senhor? Teve uns que naqueles dias do irmão Branham começaram a chamar o irmão Branham de Senhor e até batizar em nome do irmão Branham. E o irmão Branham saiu do ministério. Estava errado, porque o batismo não é feito em nome do William Branham. Mas irmão Branham é que está mostrando isso daqui, meus irmãos. E ele disse que o que aconteceu lá era o que aconteceu nos Estados Unidos no entardecer. Nós estamos aqui quase no amanhecer outra vez. Ele, ao anoitecer, enquanto os 2 mensageiros se dirigiam a Sodoma, Deus começou a conversar com Abraão. Deus deu a Abraão, profeta de Deus, a revelação da destruição de Sodoma.
Em Gênesis 18 e 17, Deus disse: encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Não, ele não podia fazê-lo, porque Deus revela o seu segredo aos profetas, as coisas que se propõe fazer. E enquanto estava revelando a Abraão tudo relacionado à destruição de Sodoma, também lhe revelou a chegada do filho, o qual Abraão tanto anelava. Amém. Ali mesmo no profeta do século 20, se vocês caminham mais um pouquinho, eu li aqui o parágrafo 73, me parece que é 79, vocês vão encontrar 79, 80, irmão Branham falando do ministério de Jesus e daquele ministério que Elohim teve na casa de Abraão e que Jesus teve aqui, e o ministério da intercessão, que quando ele subiu, ele foi interceder. E ele diz também daquele ministério que estava debaixo do carvalho, e ele diz: e hoje é o mesmo sinal. Ele ainda usa essas palavras, e hoje, porque isso aconteceu lá e aqui nos Estados Unidos também. Agora nós estamos do outro lado dos Estados Unidos, gente. Nós estamos exatamente do lado onde está a noiva, a esposa. Amém? Ô, irmão, vê se você encontra para mim o parágrafo numa das mensagens. Eu me esqueço agora, mas é uma das mensagens onde ele diz que a noiva é morena. Será que você consegue? Por morena aí, conseguir? Bom, vou ler aqui, ó. Conferências, 25/11/1960, Shreveport, Louisiana. Essa mensagem, antes do irmão Branham pregar essa mensagem, teve aquela profecia: o meu servo do Brasil. Antes do irmão Branham pregar essa mensagem, teve essa profecia. Esta mensagem, ela já está exposta na internet agora. Ela só chama conferência, certo? Mas eu vou ler aqui uma parte para você. Nós não temos ela em livro ainda. Nas conferências mundiais, irmão Branham é tremendo, só podia ser Deus numa carne para fazer uma mensagem dessa. Isso daqui eu vou ler só um trechinho. Nas conferências mundiais, os homens se reúnem juntamente e eles comem, bebem, mentem um para o outro. Esse é um tipo diferente de quando Deus tem uma conferência. Homens se reúnem quando Deus tem uma conferência. Homens se reúnem juntamente, jejuam e oram, recebem ordens dos céus e seguem adiante. Vamos falar de uma das conferências de Deus, ou um pouco delas. Uma das primeiras conferências que eu poderia pensar que Deus teve foi a conferência do Éden. Deus teve uma conferência no Éden, quando as novas chegaram até a glória de que seu filho, Adão, havia se perdido, que ele havia pecado e voltado suas costas para o seu Deus. As notícias golpearam os céus. Sem dúvida que vários anjos desejaram descer e ver se eles poderiam fazer alguma coisa a respeito disso. Irmão Branham traz assim, de uma forma muito esclarecedora, os anjos querendo descer para ver se ajudava naquilo. Mas Deus queria Ele mesmo ordenar aquela conferência. Não precisa de Miguel, não precisa de Gabriel, certo? Não há necessidade agora. Nenhum anjo, eu mesmo. Agora é minha vez. Estou voltando aqui agora para o tempo de Cristo. Agora é minha vez. Ele não poderia confiar isto a um anjo. Ir lá para poder falar com Adão e depois dar a vida por ele. Morrer no lugar dele. Parágrafo 18 e 19 da conferência que eu estou lendo. Tá? 19. Aquela foi uma conferência importante. E neste dia, quando teólogos e pregadores e pessoas estão dizendo que Jesus foi apenas um homem, olha, eu teria vergonha de crer como eles creem e eles mesmos traduziram essa mensagem. Que coisa, dizer que Jesus foi apenas um homem, porque se eles disserem que Jesus foi Deus, para eles não dá certo, porque seria dois, porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Será que vocês não despertam, teólogos? Irmão Branham falando no parágrafo aqui, ó, neste dia quando teólogos e pregadores e pessoas estão dizendo que Jesus foi apenas um homem, que Jesus foi apenas um profeta normal e que ele não era divino. Ora, isto romperia o quadro inteiro.
Bom, eu sei que gente da mensagem diz, não, mas nós cremos que ele é divino. E se ele é divino, ele é Deus, filho. A mesma hora que eu estou falando, ele é Deus, filho, falando no tocante da pessoa, ele é Deus, filho mesmo. Se você crê que ele é divino, então ele era Deus. Então por que você tem que crer no outro? Porque você não vê a manifestação do Espírito e da carne, que eu quero falar no outro culto. Ele foi mais do que um profeta, ele era Deus que desceu em carne para conceder conferência e reconciliação. Deus desceu em carne, Jesus Cristo. Ele não foi simplesmente um homem normal ou um profeta, ele foi um Deus dos profetas. E ele desceu em carne. E quando isso é certo, certamente mostra que no princípio, a primeira conferência que Deus teve com o homem, quando ele mesmo veio. Ele não confiou isto a algum outro. Quando Deus desceu para redimir o homem, ele nunca confiou a um profeta. Deus não confiou a redenção a um profeta, é ele mesmo. Ele não confiou a redenção a Isaías, a Jeremias, um profeta chorão, sincero. Deus não pôde conceder o privilégio para eles, porque não era para eles. Deus não confiou a redenção ao profeta Elias, um homem que ao falar dava duro contra o pecado. Deus nunca confiou a um profeta, ele mesmo veio, pois ele era a única pessoa que poderia fazer isso. Não tem mais ninguém. Agora você sabe, vocês ouvem aqui, quem já crê, ouve, diz, mas nós já cremos nisto. Vocês não sabem o quanto isso daqui é precioso, porque as pessoas não creem nisto. As pessoas veem diferente. Eles trabalham com Deus como sendo dois. E Deus, quando vem na terra, ele é humano. Aquele humano é tão sujeito, que é o filho, é tão sujeito, obediente ao pai, que diz assim, o filho não pode fazer nada a menos que vê o pai fazer, e o filho faz igualmente. Ele não pode fazer nada de si mesmo, mas ele vê o pai fazer. O pai é o Espírito que está nele, aí ele vai e faz igualmente. Não são dois. Nós já lemos aí na literatura deles que eles mostram, uma era a pessoa do pai e outra era outra pessoa. Não, é a pessoa do pai estava no filho, era o Espírito numa carne. Você não pode desconsiderar o filho, porque quem tem o filho tem a vida. A doutrina de quem tem o pai e o filho, por certo, nós temos o pai e o filho. O pai é espírito, o filho é carne. Nós temos. Agora, se você não tiver o pai e o filho do último dia, você está perdido outra vez. Quem tem o pai e o filho tem a verdadeira doutrina de São João. É aquele que tem a verdadeira doutrina, é porque ele tem o pai e tem o filho. O pai, espírito no filho, que é carne. Agora, isso foi no amanhecer. Você tem que saber que aquele mesmo pai veio outra vez no entardecer. Irmãos, por incrível, sabe o que eles dizem na sua literatura? Até eu ia pedir para eles escrever, para eles me mandar o parágrafo, porque seria muito bom para ajudar nós. Diz que o pai veio no Monte Pôr do Sol e o filho ficou lá no trono. Eu queria um parágrafo, que quando Jesus Cristo veio, se ele e o pai não é um, foi Jesus Cristo que veio, é o filho que veio, está escrito ali, só que ele veio exatamente como juiz agora, cabeleira branca. Será que não dá para perceber isto? E você ainda dizer, ele veio, aquilo ali é o pai que veio no Monte Pôr do Sol. Eu tinha vergonha. O pai veio no Monte Pôr do Sol e o filho ficou lá no trono. Dois mesmo, eles creem, em dois mesmo. E se eles pudessem ver que aquele pai que desceu no Monte Pôr do Sol, que era o pai e o filho,
Porque Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele desceu e depois ele desceu como Deus e Espírito Santo em brana. Isso é mais pesado ainda. Envergonhados dele, 52. Aceita o que você lê, aceita o que o profeta pregou. Irmão Branham diz, é Deus e Espírito Santo neste ato, que era no ato que ele veio no Monte Pôr do Sol e desceu em carne. Quando ele se encarnou, ele estava no homem, Deus e o Espírito Santo. Por isso, irmão Branham diz aqui também que é o Espírito Santo que era o profeta da era. Por quê? Porque a própria era pentecostal não teve um mensageiro. Era o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em plenitude. Agora a plenitude estava no profeta. Ali estava Deus, Espírito Santo, dentro do profeta. Ele já tinha manifestado como Deus Pai criando, como Deus Filho salvando. Foram os atos de Deus. E agora Deus, Espírito Santo, revelando os trovões. Bom, isso está envergonhados dele, 52. Deus continue te ajudando. Pai Celestial, cremos que a porção que o Senhor nos dá está bom. Eu sei que o Senhor tem mais uma porção para nós. E assim ficamos satisfeitos. É como um pai que tem sempre o pão na mesa para os filhos. O Senhor tem sempre uma mensagem, uma porção para nós alimentarmos. Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos, ajuda aqueles que me ouvem pela internet, que eles possam receber esta luz da palavra que o Senhor manifestou através do seu profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu preciso de ti, como um servo que brama por água. Eu preciso. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Eu preciso. Não se afaste de mim, vê se ouve meu grito, Senhor. Eu preciso, sou dependente de ti. Tu és tudo pra mim, sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio. Reveste-me como fazes com os lírios. Faz-me sentir a alegria como os pássaros. Dai-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos. Ampara-me como a ave ao filhotinho. Mostra o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Eu preciso de ti.